Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo é um completaço, tá? Vou passar a agenda de jogos dessa segunda-feira. Lembrando, gente, não vou passar aqui Série B do Campeonato Brasileiro, que tem jogos ainda nessa segunda-feira, né? A Série B do Brasileirão, que eu vou passar tudo num vídeo só, né? Como eu já falei. E também não passar, que se muito me engano, tem um jogo da Série C também. Nessa segunda-feira, vou passar isso em outro vídeo, beleza? Mas nesse aqui eu vou passar outros jogos dessa segunda-feira, como por exemplo, Liechtenstein e Escócia. Amistoso de seleções, 1 hora da tarde, nessa segunda-feira. 3h45 da tarde, galera. Vamos ter Ilhas Féroe contra o Gibraltar. Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026. 3h45 da tarde. Também vamos ter, gente, a seleção aqui da Croácia contra a República Tcheca. 3h45 da tarde nesta segunda-feira. Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026. Vamos lá, gente. Estônia contra Noruega. Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, 3h45 da tarde. Itália e Moldávia. Itália e Moldávia, 3h45 da tarde nesta segunda-feira. Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026. Completando, Corinthians e Flamengo, 8 horas da noite nesta segunda-feira. Campeonato Brasileiro Feminino. Vamos lá, gente. Campeonato Brasileiro Feminino, resultado desse domingo. Primeira divisão. A Ferroviária de São Paulo perdeu para o Bahia por 3-1. Também tivemos decisão de terceiro e quarto lugar da Nations League europeia, né? A Alemanha perdeu dentro de casa para a França por 2-0. O Mbappé e também o Maicon Olise marcaram os gols da França. O Mbappé, gente, vale dizer, chegou a 50 gols pela seleção francesa de futebol e está muito perto de se tornar o segundo maior artilheiro da seleção da França. O segundo maior artilheiro da seleção francesa é o Henry, com 51 gols. Vamos lá, gente. Santos 4, São José 0. Aqui, Campeonato Brasileiro Feminino, segunda divisão. Grande final da Nations League. Espanha 2, gols marcados por Zubimendi e Oyarzabal. 2 também para Portugal. Gols marcados por Nuno Mendes e Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, que atingiu a marca de 938 gols na carreira. Repetindo, Cristiano Ronaldo chegou a 938 gols na carreira. Espanha 2, Portugal 2. No tempo normal e na prorrogação. Nos pênaltis, Portugal 5-3. E Portugal, pela segunda vez, conquista a Nations League. É uma bicampeã dessa competição, a seleção portuguesa. Parabéns a Portugal. Vamos lá, gente. Série D, Campeonato Brasileiro. Resultados: Portuguesa de Desportos 1, Nova Iguaçu 0. 2-2 aqui para Asa de Arapiraca e União Araguainense. 2-2. Luverdense 3, Aparecidense 1. Série D, Campeonato Brasileiro. Continuando. Vamos lá, gente. O Porto Vitória do Espírito Santo venceu o Boa Vista do Rio de Janeiro por 1-0. Aqui. Também tivemos Ferroviário do Ceará. Ferroviário do Ceará 3, Santa Cruz de Pernambuco 1. Sergipe 4, 1 para o Barcelona de Ilhéus, da Bahia.
E Central, repito, Central de Caruaru 1, 0 para o 13 de Campina Grande. Beleza? Foram resultados aqui pela Série D do Campeonato Brasileiro, né, gente? Esse fim de semana. Vamos lá, gente. Cascavel e Itabirito 1-1. Goiatuba 3, Cianorte 1. Inter de Limeira 5, Operário do Mato Grosso do Sul 1. Também aqui tivemos Manaus 0, Independência do Acre 1. Aqui também. E, bom, foram esses aqui, né, gente? Outros resultados aqui pela Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, mais 3 resultados pela Série D para fechar aqui. O Maracanã do Ceará perdeu por 3-2 para o Imperatriz do Maranhão. O Parnaíba do Piauí empatou com o Tocantinópolis do Tocantins por 0-0. O Santa Cruz do Rio Grande do Norte venceu o Horizonte do Ceará pelo placar de 1-0. Aqui também, Série D Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, já iniciar informações aqui. Ainda não começando pelo Mercadão da Bola, tá? Mas se trata de informação. O atacante Harry Kane, né? Que marcou gol na vitória da Inglaterra pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, né? A Inglaterra pegou Andorra e venceu por 1-0. Gol dele, ele chegou a 72 gols. Beleza, gente? Pela seleção da Inglaterra. Lembrando que ele é o maior artilheiro, né? Da seleção inglesa na história. Bom, vamos lá, gente. Já começando o Mercadão da Bola, mas não deixando de falar de Nations League, né? Porque hoje no jogo Alemanha e França, decisão de terceiro e quarto lugar dessa competição, tivemos uma despedida da comissão técnica da seleção alemã. O ex-atacante Sandro Wagner, é um alemão, né? Ele já jogou pela seleção, inclusive, jogou pelo Bayern de Munique, vale citar também. Ele estava na comissão técnica do Julian Nagelsmann, treinador da seleção da Alemanha, mas está saindo da seleção para assumir como treinador o Augsburg, beleza? Um clube alemão da primeira divisão. E como eu já vinha falando aqui, mas foi anunciado, né? Christian Lohr, goleiro, 19 anos, tá chegando do Independente, né? Só não estou lembrado se é Independente Del Valle ou Independente da Argentina, gente. Me desculpem aí, mas a memória deu uma falhada. Mas ele foi anunciado, esse goleiro, como novo reforço do Botafogo até 2029. Bom, gente, Nicolo Tressoldi é o novo centroavante, atacante, né? Contratado pelo Clube Bruges da Bélgica. Bernard Deal, esse me parece ser um meio atacante e foi contratado pelo Nice da França. Bom, gente, o Auxerre da França fechou a contratação do jogador Josué Casemir. Bom, gente, o jogador Christian Ordóñez está saindo do Vélez Sarsfield da Argentina, indo para o Parma da Itália. O Fortaleza rescindiu, no caso está rescindindo, né? O contrato de Paul Fernandes, jogador argentino. Esse jogador ficará livre no mercado. Bom, gente, o Chelsea da Inglaterra chegou a um acordo com o atacante Jamie Bynoe-Gittens, do Borussia Dortmund, da Alemanha, por 7 temporadas. Mas o Chelsea ainda não chegou a um acordo financeiro com o Borussia Dortmund, né? Vale falar. Então, falta esse pequeno detalhe, né? Bom, gente, o Zenit da Rússia comprou a história e comprou pesado. O Flamengo não esperava essa situação aqui do Zenit pagar a multa rescisória do meia Gerson, né? Que eu já havia passado isso em outro vídeo, que o jogador aceitou a proposta do Zenit
ele ganharia ou ganhará no Zenit 3 vezes mais do que ele ganha no Flamengo. E bom, gente, o Zenit deve pagar sim a multa de 25 milhões de euros que o Flamengo está pedindo, beleza? Uma outra situação aqui também é sobre o PSG. Barcola, ou Barcolá, Bartolá também, depende como os homens queiram chamar, né? Esse jogador que jogou essa Nations League pela seleção francesa, ao que parece se machucou, e o jogador Dembélé também, né? Ousmane Dembélé, que também pertence ao PSG, também se machucou com a seleção francesa. E é uma probabilidade, não sei se grande, mas há uma probabilidade de que eles não joguem os jogos da primeira fase, da fase de grupo do PSG no Mundial de Clubes. Portanto, eles não jogariam, se essa probabilidade se confirmar, contra o Botafogo, por exemplo. Claro, não jogaria a fase de grupo, né? Nenhum desses dois jogadores. Só voltariam para as oitavas de final, caso o PSG passe, né? Vamos em frente. Vamos lá, gente, por 33 milhões de euros, mais 5 de bônus, pelo que eu entendi. O Borussia Dortmund fechou, de fato, a contratação de Job Bellingham, irmão mais novo do jogador Jude Bellingham, do Real Madrid, que inclusive também já passou pelo Borussia Dortmund. E Job Bellingham deve sair do Sunderland para o Borussia Dortmund mesmo. Bom, gente, enquanto tem jogadores chegando para disputar o Mundial de Clubes, né, pelo Botafogo, tem um jogador que não será convocado, digamos assim, não será relacionado para o Mundial de Clubes, né, no Botafogo. Estou falando aqui do Patrick de Paula, beleza? Esse jogador base do Palmeiras foi para o Botafogo, já foi emprestado, voltou. Teve até uma pequena sequência no Botafogo durante o Campeonato Carioca, competições no início do ano. Até não se saiu mal. Mesmo assim, ele ainda não realizou a 7ª partida pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o que até então ele não disputar a 7ª partida, ele pode ser negociado para uma outra equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. E de quebra, ele não disputará o Mundial de Clubes pelo Botafogo também. É isso aí. Highland, esse jogador pertence ao Cuiabá, está indo para o Estrela Amadora de Portugal. O Breccia Calcio, esse clube, gente, que já disputou a primeira divisão do campeonato italiano por várias vezes. Clube famoso na Itália, tá? Vale dizer. Ele declarou falência, chegou à falência por uma dívida de 3 bilhões de euros. E o Breccia não consegue pagar essa dívida, por isso veio a declarar falência. Vamos lá, gente, o jogador ex-Napoli, Aaron Ramsey. Esse jogador famoso, tá? Principalmente no Napoli, né? Ele é o novo reforço agora do Pumas do México. Ele vai jogar no México agora, no Pumas. O Aaron Ramsey, atacante. Vale citar. Bom, gente, esse treinador aqui caiu, hein? Logo nas primeiras rodadas, vai lá, das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026. Estou falando do Luciano Spalletti, treinador italiano que estava comandando a seleção italiana, seleção da Itália, mas após a derrota da Itália para a Noruega pelas eliminatórias por 3-0, o treinador pediu para sair, gente. Pediu para sair não, né? Foi demitido, né? Pegou o beco. Deu tchau, tchau. E a Itália parte atrás de um novo treinador, né? Bom, gente, até 2027 vai o novo contrato do treinador Patrick Vieira com o Genoa, né? Ontem eu falei que esse treinador renovou com o Genoa, mas não disse por quanto tempo, né? Vai até 2027. Para fechar, eu não podia deixar de falar do meu time, né, gente? O Bayern de Munique, né?
E tá saindo notícias, né? Por isso que eu tô trazendo aqui. Bom, gente, o Bayern de Munique eu já passei, né? Em um outro vídeo que chegou a um acordo com o Bayer Leverkusen para ter o zagueiro Jonathan Tah pro Mundial de Clubes. Vai ter durante todo o Mundial o jogador. E agora o Bayern de Munique também chegou a um acordo com o Hoffenheim da Alemanha. O que estava pegando? O Bayern de Munique contratou, junto ao Hoffenheim da Alemanha, já há algum tempo, na verdade, o meio atacante Bishop, beleza? De 19 anos. E o que estava pegando? O jogador tem contrato com o Hoffenheim até o dia 30 de junho. E o Bayern de Munique, né, queria o jogador para o Mundial. E o Hoffenheim estava dificultando um pouco. Aí o Bayern de Munique chegou a um acordo de 300 mil euros que serão pagos ao Hoffenheim. E o jogador vai poder disputar, sim, o Mundial de Clubes pelo Bayern de Munique, normalmente. Beleza? Então é isso, galera. Abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí. E valeu!